Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. Cabo Verde e Canárias vão reforçar a cooperação em diversas áreas. Fernando Elísio Freire considera que a democracia cabo-verdiana está num bom caminho. Quase 6.000 vales cheques foram distribuídos a criadores de gado de Santa Catarina e São Filipe no Fogo. Presidentes de Moçambique e Zimbábue querem reforçar a cooperação. Espanha, Parlamento da Catalunha tem novo presidente. Chile, em terra de conflito, Papa apela à unidade e à não violência. Seja bem-vindo a esta edição do Jornal 10. Após a divulgação dos dados pela Freedom House, que considera Cabo Verde como um dos países mais livres em África, o Ministro do Estado, Fernando Elísio Freire, enalteceu que este é um sinal de que a democracia cabo-verdiana está num bom caminho. Salienta ainda que esta é a prova de que Cabo Verde é um país livre e democrático. É a prova de que Cabo Verde é um país livre, é um país democrático, com homens e cidadãos livres. Temos um caminho a percorrer na melhoria e na consolidação. O Governo está empenhado em fazer isso, por isso nós temos um novo modelo de exercício de poder. Relacionamos de forma clara e transparente com as ONGs, aprovamos há dias um quadro de relacionamento institucional e financeiro que evita qualquer tipo de subjetividade e de aproveitamento partidário. Este Governo já fez isso. Aprovamos há dias uma lei do Tribunal de Contas que aumenta a transparência na prestação de contas, que permite a fiscalização concomitante, que permite que tudo aquilo que é dinheiro público seja fiscalizado, que é uma grande vitória da afirmação da democracia cabo-verdiana. E também nós aprovamos há dias também um novo regimento da Assembleia Nacional. Portanto, é a prova de que a democracia cabo-verdiana está forte, está pujante, mas temos que nos manter naturalmente empenhados em melhorá-la todos os dias, e todos os cidadãos estão convocados todos os dias a melhorar a nossa democracia. O Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva faz um balanço muito positivo dos encontros realizados nas Canárias. Revela que foi acordado reforçar a cooperação na área económica, da agricultura e ambiente empresarial e em várias outras áreas. A estada do chefe do governo nas Canárias serviu para reforçar as relações de cooperação entre Cabo Verde e as Canárias em diversas áreas. Muito positivo, nós fomos realizar o 5º encontro de alto nível. A relembrar que o último foi aqui na praia, desta vez em Canárias, para reforçarmos as boas relações que já existem no quadro da cooperação institucional, universitária, técnica, tecnológica, no quadro da cooperação empresarial. Em todas essas áreas o balanço é positivo. Nós não só fizemos a avaliação daquilo que foram os compromissos assumidos na praia o ano passado, onde há ações muito concretas. Acerca dos investimentos canarinos em Cabo Verde, o Primeiro-Ministro avança que houve uma nova empresa que começou a operar nos serviços marítimos. Eu posso vos dizer que em termos de investimentos canarinos em Cabo Verde, houve uma nova empresa que começou a operar no transporte marítimo, a Boluda. Temos um pacote da MAC, quer dizer, são projetos que são apresentados para o conjunto dos países da Macaronésia, onde Cabo Verde beneficia com valores substanciais, essencialmente virados para a criação da capacidade técnica, de assistência e de desenvolvimento de projetos. A relembrar que todo o programa de reordenamento e planeamento e desenvolvimento de das caldeiras está financiado no âmbito do MAC, com a participação de Cabildo de Lanzarote. A nível empresarial, destaca cada vez mais interesses por parte dos canarinos a investir em Cabo Verde. A nível empresarial, há cada vez mais interesse de investimentos canarinos aqui em Cabo Verde, quer no setor do turismo, onde nós temos já empresas de marca internacional, quer no setor da logística agrícola, e vários outros onde o setor da saúde, vários outros setores onde os investidores canarinos sentem que há oportunidades de mercado aqui em Cabo Verde. Cabo Verde é atualmente o país africano que tem maior presença empresarial nas Canárias, com cerca de 60 empresas instaladas na região, e também o segundo mercado africano mais importante para os produtos oriundos das Canárias.
Dando continuidade aos encontros com as entidades religiosas feitas pelo Primeiro-Ministro, visando auscultar e reforçar o diálogo entre o Estado e as diferentes confissões religiosas, o Governo recebeu esta quarta-feira o representante da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A ONG apresentou vários planos ao Governo, nomeadamente da criação de uma clínica sem fins lucrativos em Cabo Verde. À semelhança dos outros encontros, ficou o compromisso de ambas as partes para o apoio às famílias com vista a uma mudança de comportamentos e de atitudes, principalmente nesta época difícil devido ao mau ano agrícola, de forma a tornar Cabo Verde num país cada vez mais resiliente. Mas o mais importante também desses encontros é o alinhamento de todas as instituições, tanto religiosas como das ONGs, no sentido de que, de facto, nós precisamos evoluir em termos da nossa atitude e do nosso comportamento perante as dificuldades, perante a seca, tanto a população como os agricultores e os criadores de gado, e estamos a desenvolver ações exatamente nesse sentido. São ações que demoram algum tempo, exigem persistência, foco, e todas as instituições estão alinhadas com o Governo neste propósito. Também foram abordadas durante este encontro questões relativamente à educação e à saúde, em que o representante da Igreja Adventista do Sétimo Dia apresentou os planos da ONG nas referidas áreas. Na área da saúde, a ideia é construir uma clínica de referência sem fins lucrativos aqui em Cabo Verde. Abordamos também a questão saúde, que também é um dos pilares da Igreja Adventista. Apresentamos os planos que nós temos, até de construir uma clínica de referência aqui em Cabo Verde, para ajudar, não terão fins lucrativos, mas mais comunitário, para ajudar as famílias mais carenciadas. São, entre outros aspectos, assuntos que nós abordamos com toda a abertura e com toda a disponibilidade daquela cooperação com as igrejas, e nomeadamente com a Igreja Adventista, pelo trabalho que tem realizado ao longo dos tempos. A nível da educação, apresentou planos para desenvolver a educação adventista no país. Da educação, eu apresentei o plano que nós temos de desenvolver a educação adventista em Cabo Verde, falando de uma das nossas escolas, aquela de Palmarejo, onde nós temos este ano uma média de 416 alunos, e é uma escola comunitária também para ajudar. Ela já está a funcionar desde o pré-escolar até o 8º ano. Este foi mais um encontro feito com as entidades religiosas, visando auscultar e reforçar o diálogo entre o Estado e as diferentes confissões religiosas. No segundo dia do ciclo de conferências da Semana da República, debruçou-se sobre o poder local em Cabo Verde, passado e presente, a evolução histórica, seu impacto na sociedade e conformação jurídico-institucional atual. Sob a alçada de dois conferencistas e ex-autarcas Luís Pires e Francisco Tavares. Os dois antigos presidentes da Câmara defendem a regionalização e a reforma do Estado. Em 1992 fez-se uma grande reforma e uma enorme vaga de descentralização, mas que não foi acompanhada de recursos à altura para que os municípios pudessem concretizar os seus planos, assegurou o ex-autarca de Santa Catarina de Santiago, Francisco Tavares. Os municípios, segundo aquele ex-edil, vivem da efetividade em potência, apesar de mais recursos e com apoio do governo em complemento, mas ainda há falhas. Neste momento, o Fundo de Financiamento Municipal devia estar em 20% das receitas correntes do Estado. Exatamente porque a economia de Cabo Verde cresceu. Então, na base do princípio que a nossa Constituição estabelece, o fundo devia crescer. E não cresceu muito. Que neste momento estão a nível central, mas que não têm que ser descentralizados para os municípios, para as autarquias locais atuais, mas sim para autarquias supramunicipais, ou seja, para as regiões. Não é apenas avançar com a regionalização, mas reformar o Estado, desengordurar as estruturas centrais para se levar mais poder, mais recursos, mais respostas a nível das regiões.
Neste segundo dia do ciclo de conferências da 7ª Semana da República, esteve sobre a mesa a questão do poder local em Cabo Verde, passado, presente e o impacto social. O ex-autarca do Conselho de São Filipe e da Ilha do Fogo, Luís Pires, afirma que nesta matéria de regionalização devemos dar passos seguros e há que estudar modelos. A regionalização deve ser precedida de uma profunda reforma do Estado. É o tempo necessário, o tempo também suficiente para que se continue a explorar as virtualidades do intermunicipalismo, ainda incipiente, antes ainda de se proceder à elevação do poder local a uma outra instância que será uma espécie de culminar da descentralização, que seria a regionalização política ou a regionalização administrativa. A nossa Constituição prevê, se não será a própria regionalização, a imprimir uma dinâmica maior ao processo de desenvolvimento do país e ao aumento dos nossos recursos e à boa gestão daquilo que temos. Luís Pires reprova o referendo para esta questão, alegando que o poder da decisão está no povo, um assunto que merece bastante atenção para um país extremamente frágil como Cabo Verde, e a prova disto é a seca que estampou, desestruturando por completo o arquipélago. O presidente da Associação de Jovens Empresários de Cabo Verde, que marcou presença neste debate sobre o poder local e regional, Paulo Cabral, defende que há que ponderar sobre a questão da regionalização e que neste momento não é prioritário. Paulo Cabral, presidente da Associação dos Jovens Empresários Cabo-Verdianos, um dos convidados para a 7ª edição da Semana da República, defende que o país tem mais assuntos a tratar e que a questão da regionalização não é prioridade neste momento e fala em ponderação. Agora, no entanto, quando se trata de implementar e implementar algo que é uma mudança muito grande a nível político, económico, administrativo, na forma como o país é gerido, eu segui aquilo que foi o apelo do ex-ministro e ex-combatente da liberdade da pátria, Dr. Osvaldo Lopes da Silva, no sentido de dos políticos, seus assessores e todos os presentes terem a necessária ponderação e responsabilidade na implementação desta medida e que não houvesse precipitação, porque aquilo que me parece, enquanto cidadão, é que as aspirações das pessoas hoje não é tanto de uma questão de modelo, mas sim uma questão de emprego, desenvolvimento económico, segurança, aspirações que as populações têm e que é legítimo que os políticos e o governo entendam que a regionalização pode melhor responder a esses desafios. A fragilidade financeira dos municípios é cristalina, conforme deixou entender Paulo Cabral, já que bebe da fonte do governo e que o financiamento, por vezes, serve para a própria estrutura, com os custos e que, caso não houvesse municípios, deveriam ser implementados por outras vias. Os municípios não há ainda sustentabilidade e que o valor que os municípios recebem de transferência do poder central é absorvido, na maior parte das vezes, em salários e na própria estrutura, quando poderiam ser aplicadas, não havendo município, poderiam ser aplicadas de forma direta na criação de estruturas desportivas, de saúde, acesso à água, transportes, que são as necessidades das pessoas. Se veja essa estrutura que se pretende criar, cujo modelo ainda não está claro nem definido, pelo menos para mim, se de facto vai acrescentar valor a nível de eficiência ou se apenas vai ser muitas vezes o custo sem ter o retorno que as populações pedem. A nível da descentralização, sim, descentralização de competências e sobretudo de recursos e que pode ser absorvido pelos municípios que já existem e que são as autarquias que são próximos das pessoas. Para esta quarta-feira, terceiro dia da semana e da edição da Semana da República, terá como pano de fundo o poder local e regional, que futuro e as diferentes perspectivas do seu desenvolvimento, tendo como conferencistas o professor universitário José Fortes, o embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Monteiro, e o jurista Geraldo Almeida. A delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente distribuiu entre 5 a 16 de janeiro perto de 6.000 vales-cheques aos criadores de gado de Santa Catarina e São Filipe, na Ilha do Fogo, para aquisição de ração animal. Quem o diz é o responsável da delegação deste Ministério na ilha. De acordo com a agência de notícia cabo-verdiana, até este momento, segundo o delegado do Ministério do Ambiente e Agricultura, Jaime Ledo, a distribuição dos vales-cheques está concentrada nos municípios de Santa Catarina e São Filipe, sobretudo nas zonas centro e sul,
áreas consideradas mais afetadas pelo mau ano agrícola e onde se concentra um grande número de efetivos de pecuárias, sobretudo caprino. Os criadores de gado de Santa Catarina de Fogo foram os mais contemplados e já foram distribuídos 3.200 vales-cheques, enquanto os de São Felipe, apesar da extensão, foram contemplados com 2.510 vales-cheques. Os vales-cheques, já distribuídos por duas equipas da delegação deste Ministério, uma para cada município, ascendem a 1.700.000 escudos, dos quais quase 1 milhão de escudos para os de Santa Catarina e um pouco mais de 570.000 escudos para os de São Felipe. O processo de distribuição de vales-cheques continua, já que existem ainda zonas não cobertas até este momento. A nível da Ilha de Fogo, estima-se que existem um total de 2.500 criadores de gado nos 3 municípios. As graves deficiências de que padece a rede de distribuição de água à cidade de Porto Novo têm estado a criar sérias dificuldades no abastecimento do precioso líquido às populações, sobretudo nas zonas altas. De acordo com o Jornal da Praça, as zonas como Galinheira, Alto São Tomé, Alto Peixinho, Alto Miradouro, Xande Matinho e Xande Viúva têm estado a deparar-se com problemas de água devido a problemas na rede de distribuição, considerada já muito obsoleta pelos próprios serviços municipais. A Câmara do Porto Novo admite que a rede de abastecimento de água a esta cidade, por ser antiga, pois foi instalada há 17 anos, e por apresentar falhas graves, tem criado sobressaltos no abastecimento de água às zonas altas deste centro urbano com cerca de 10.000 habitantes. Trata-se de um problema que, segundo o presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, Aníbal Fonseca, poderá ficar resolvido no quadro do Programa de Emergência para Água e Saneamento para Santo Antão, estimado em mais de 1 milhão de contos, com início previsto para o segundo semestre do corrente ano. As falhas na rede de distribuição de água à cidade de Porto Novo resultam ainda em perdas técnicas à volta dos 45%, com custos elevados para a idilidade e para os consumidores. O edil boavistense José Luís Santos anunciou que o Centro de Abrigo para Animais da Ilha de Boa Vista vai ser inaugurado ainda neste mês de janeiro. Centro este que vai colaborar para salvaguardar as condições de vida dos animais e a defesa da saúde pública. José Luís Santos referiu que a construção do centro resulta de uma parceria público-privada com um casal suíço e que vai contribuir para resolver a problemática dos animais à solta, principalmente cães vadios, que andam a dizimar o gado caprino na ilha, escreve a Infopress. Acrescentou que também vai colaborar para salvaguardar as condições de vida dos animais e a defesa da saúde pública do meio ambiente, adotando medidas de vigilância epidemiológica e de profilaxia médico-sanitária. Segundo a mesma fonte, José Luís Santos informou que os animais capturados pelos serviços municipais serão alojados e tratados em condições muito dignas, pois o centro conta com várias valências, nomeadamente salas de atendimento aos animais, bloco operatório, máquinas de radiografia, eletrocardiograma, dentre outras condições que poucos hospitais possuem em Cabo Verde. Contudo, antes da entrada em funcionamento do edifício e da recolha dos animais abandonados, a autarquia vai comunicar com antecedência para que os donos possam acomodar os seus animais de estimação, evitando assim a sua captura. Nos últimos dias tem sido veiculada a notícia sobre a classificação da Universidade de Cabo Verde na Uniranking University Ranking, no top 200 das universidades africanas, onde a instituição aparece na posição 198. A UNICV, nota enviada, desmente o facto. A nota apresentada pela Universidade de Cabo Verde vem na sequência da afirmação proferida pela candidata à presidência da UNICV, Euridice Monteiro, alegando que o estabelecimento de ensino superior encontrava-se na 198ª posição do ranking das universidades africanas. A Universidade da UNICV diz não corresponder à verdade, acrescenta que, de acordo com o referido ranking, em janeiro de 2017, a UNICV ocupava a posição 161 das universidades africanas e, de fato, em julho passou para 198.
2018, mas registra-se novamente uma inversão da tendência, ocupando atualmente a posição 188. A UNICEF aparece em muitos outros rankings internacionais, cita nota, com posições muito diferentes de um ranking para outro, sendo que em alguns casos a classificação é relativamente satisfatória, considerando o leque de instituições e os critérios utilizados. A título de exemplo, de acordo com os dados do Webmetrics Ranking of World University, um dos maiores rankings académicos do mundo, em março de 2016, a UNICEF encontrava-se na posição 282 entre 1.417 universidades africanas e passou a ocupar a posição 190 em julho de 2017, no conjunto de 1.497 universidades do referido continente. O ranking não classifica as organizações de educação superior ou os seus programas pela qualidade do ensino ou pelo nível de serviços prestados. O University Ranking é um ranking académico e, portanto, não deve ser adotado como o principal critério de avaliação de qualidade. Cerca de 30 adeptos afetos às clacas do Vitória de Guimarães do cabo-verdiano Eldon invadiram o treino desta manhã, que decorria à porta fechada. Os ânimos exaltaram-se depois de alguns jogadores terem questionado a ação dos adeptos que questionavam o momento da equipa e pediam a demissão do treinador Pedro Martins. Tudo aconteceu por volta das 9h45 de Cabo Verde, quando os aficionados do clube, alguns encapuzados, entraram no relevado onde decorriam a sessão pedindo justificações sobre o momento da equipa que está a 6 jogos sem vencer e ocupa o 9º lugar do campeonato português. De acordo com o jogo que cita o Jornal de Notícias, o peruano Hurtado e o Costa Marfinense Staldo repostaram e os ânimos exaltaram-se. O Mais Futebol relata que houve agressões entre jogadores e membros das clacas vimaranense. Serenado os ânimos e já sem os adeptos no relevado, a sessão acabou por ser cancelada. Não há relatos de agressão ao jogador cabo-verdiano. Quarta-feira, dia de Opiniões Fortes, com Vladimir Silves Ferreira. Acompanhe. Opiniões Fortes. O elenco semanal. Caros telespectadores da TIVER, sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa Opiniões Fortes do ano 2018. Portanto, reforço aqui mais uma vez os meus votos de um bom ano a todos os telespectadores que semanalmente acompanham o nosso programa aqui na TIVER. Janeiro é, para além de ser o mês do início do novo ano, é também um mês muito simbólico para os cabo-verdianos, porque é o mês em que nós comemoramos o 13 de janeiro, o dia em que foi implementado o regime multipartidário, com a realização das primeiras eleições multipartidárias, e também por ser um ano em que se comemora, o mês, aliás, em que se comemora a morte da Amílcar Cabral, herói nacional. Portanto, 13 de janeiro e 20 de janeiro são duas marcas, duas datas que dizem muito aos cabo-verdianos e dizem muito daquilo que é a história recente de Cabo Verde independente. Ora, e aqui convém centrarmos um pouco no que foi as comemorações do 13 de janeiro, que com o regresso do Movimento para a Democracia ao poder foi elevado à categoria de uma data merecedora de ser comemorada com uma sessão solene no Parlamento. Claramente aqui o 13 de janeiro é comparado ao 5 de julho, em termos de importância pelos órgãos de soberania, neste caso pelo Parlamento. Ouvindo os discursos na sessão solene, em alguns momentos passou-me pela cabeça que paulatinamente se tem apropriado do termo liberdade para associá-lo à questão do 13 de janeiro, ou seja, as primeiras eleições livres e multipartidárias. É importante que se comemore com dignidade estas datas, que são marcantes na história recente do nosso país. Eu repito este argumento. Mas também é preciso que não se apague a verdadeira dimensão
dos vários momentos da história recente de Cabo Verde. Cabo Verde, é bom que se diga, e este aspecto não ficou claro em alguns discursos no Parlamento Nacional. Cabo Verde foi um país, tornou-se num país independente em 1975. Não foi em 1990 ou em 91 que Cabo Verde se tornou independente. Cabo Verde já era independente desde 75. Cabo Verde já era um país livre desde 1975. Portanto, Cabo Verde se tornou país em 1975. Naturalmente que o processo de construção da liberdade e o processo de afirmação daquilo que são as vontades individuais de cada cidadão é um processo que vai se construindo. Talvez se nós questionarmos aos cabo-verdianos se hoje os cabo-verdianos se sentem 100% livres, se não têm medo de expressar absolutamente nada, duvido que esta consciência ou esta constatação, esta percepção seja de 100%. Haverá sempre quem tenha receio de perder o seu emprego, quem tenha receio ou de ser mal interpretado. Portanto, nós já não estamos no nível de uma pessoa ser presa por delito de opinião ou ser ameaçada de morte. Não, é evidente que não. Mas o caminho para a liberdade e para a afirmação daquilo que é a expressão individual de cada um é um processo sempre em construção. 5 de julho de 75 foi uma etapa, 3 de janeiro é uma outra etapa. Portanto, a devida comemoração dessas datas é importante, mas sem que uma se sobrepõe às outras. E é importante aqui notar, para além dos discursos, os vários comentadores que passaram pelos vários órgãos de comunicação social, alguns até pessoas que vivenciaram e que foram atores importantes na década de 90, estão com um discurso já diferente, que é de aceitação da importância das várias datas, portanto, não se sobrepor uma data em relação à outra. Portanto, dentro de uma semana estaremos comemorando o 20 de janeiro, dentro de alguns dias. Portanto, será também mais um momento de recuarmos na nossa história e janeiro dá-nos este exemplo, que é ser um mês que concilia a Primeira República e a Segunda República, momentos-chave destas duas marcas na nossa história recente. Queria aqui, como último ponto, destacar a manifestação organizada pela organização Socol em São Vicente. Foi a segunda manifestação de grande dimensão, se possa assim dizer. Esta segunda manifestação não teve a moldura humana que teve a primeira, mas mesmo assim teve uma boa participação, o que nos faz concluir que há um sentimento de insatisfação. A mensagem do povo mindelense que participou ativamente na marcha é de que ainda há muitas coisas por fazer, e a mensagem é dirigida aos poderes no sentido de que é preciso que rapidamente ações concretas sejam realizadas. Mas aqui nós temos também que analisar o seguinte: se a Socol está consciente de que a vontade popular é no sentido de si, do país mudar de orientação em vários domínios, se a Socol tem propostas muito concretas, a sua intervenção, peço desculpas, a sua intervenção não pode esgotar-se apenas nas manifestações, que são importantes, mas que não refletem tudo. Portanto, a Socol está numa fase em que tem que dar o salto, tem que passar para a próxima etapa. E qual é para mim a próxima etapa? Se disponibilizar em ser um dos atores na transformação, ou seja, na resolução dos problemas. E onde é que nós conseguimos efetivamente resolver os problemas? No Parlamento e nos governos. E como é que nós podemos ter representação parlamentar, ou nós podemos constituir governo e fazer valer a nossa opinião? É se transformar em partidos políticos. E aqui eu defendo que um partido político não é nenhum bicho-papão. Nenhum cidadão deixa de ser cidadão de bem só porque se militou num partido ou só porque aderiu a um partido ou coisa que se pareça. Isto não pode ser, não pode fazer escola. Portanto, eu vejo aqui como uma fragilidade da Socol é
não se assumir claramente como, não assumir essa possibilidade de se transformar no partido político e poder efetivamente transformar as suas reivindicações em propostas concretas e ir às eleições e convencer os cabo-verdianos que a causa que defendem faz sentido. Mas, de todo modo, o que já fizeram até aqui é louvável e é positivo. Destaco apenas negativamente a postura do primeiro-ministro, que não assumiu a mensagem que veio da Socola, ou seja, as manifestações devem ser assumidas pelo poder como manifestações de que as coisas não estão bem. O governo não herda apenas coisas positivas. Aqui pouco importa se as causas reais da manifestação são causas que vêm do passado, de outros governos. O que importa é que o governo que temos atualmente é que tem que resolver os problemas ou tem que se disponibilizar para ser um dos atores de resolver os problemas. Portanto, a manifestação é sim de responsabilidade do governo e é sim de responsabilidade de todos nós, tendo em conta que o governo é de todos nós. Portanto, é com isto que eu queria aqui concluir o programa Opiniões Fortes e estaremos de volta dentro de uma semana. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Depois das opiniões fortes, vamos às manchetes de África. Nigéria, centenas protestam em Abuja, exigem a libertação do líder muçulmano xiita Ibrahim Zakzaki, em custódia desde 2015. África do Sul, pior seca do último século, faz colocar a 22 de abril o dia zero, dia em que as torneiras deverão secar. Camarões. O barco Africa Mercy, atracado em Porto do Ala, espera fazer 4.000 cirurgias gratuitas durante 10 meses. A Congo Democrática, apoiantes do presidente Joseph Kabila, manifestam-se em Kinshasa no 17º aniversário da morte do pai e ex-presidente Laurent Désiré Kabila. Camarões, enviado da Confederação Sul-Africana, inspeciona se o país está preparado para apoiar o próximo campeonato das Nações Africanas de Futebol em junho de 2019.